Maio 12, João 4, de 1 a 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Senhor, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, que era o local onde ele havia crescido. A Galiléia realmente é um lugar muito bonito. É um lugar bucólico, assim, de pescadores, que até hoje tem muito peixe, muita gente vive da pesca ali, do lago Quinéret, que na Bíblia é chamado de Mar da Galiléia. E é um lugar lindo, lindo, lindo. E muito assim, tranquilo, uma coisa assim, muito, muito gostosa, muito agradável, um lugar muito agradável. Totalmente afastado daquele burburinho, daquela confusão da metrópole, né? Vamos dizer assim, que Jerusalém era a capital, todo o poder político, tudo acontecia em Jerusalém. E os romanos viviam em Jerusalém também, oprimindo. Lá para Galiléia tinha muito interesse lá, porque lá não tinha nada na Galiléia. Então Jesus tinha mais liberdade de se locomover na Galiléia também, porque não havia aquela pressão, né, do império, dos romanos ali. Bom, mas para ir para a Galiléia, sair da Judéia e subir para a Galiléia, ele tinha que passar por Samaria. Era necessário atravessar a província de Samaria. Samaria, a gente já sabe, era a capital, foi a capital do reino de Israel, e tinha um histórico muito ruim de adoração idólatra. E também depois da queda de Israel e de Samaria para os assírios colocaram pessoas de outros povos que eles haviam conquistado também e levaram para Samaria. Então o povo que restou em Samaria, ele se misturou com os gentios, com os não judeus, vamos dizer, judeus se misturaram com os judeus de vários povos, era um povo misturado. E nessa época de Jesus, os judeus que moravam em Jerusalém mesmo, não gostavam dos samaritanos, por causa dessa mistura que tinha acontecido. O povo havia se misturado, eles eram meio não judeus, meio gentios. Então, eles eram discriminados e não deixavam em Jerusalém que eles fossem ao templo. Por isso que eles também adoravam no Monte Gerizim, que era o Monte das Bênçãos, daquele tempo de Moisés. O Ebal era das maldições e o Gerizim das bênçãos. E eles adoravam ali. Então eles eram um povo totalmente apartado do povo judeu, embora adorassem a Adonai, embora tivessem sangue judeu, mas eles eram discriminados. E Jesus então vai passando por Samaria, e o que acontece? Estava ali a fonte de Jacó, numa cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nessa fonte de Jacó, ele parou, porque ele estava cansado, né? E se assentou por volta da hora sexta, que era meio-dia. Essa hora já não tinha mulher, não tinha um sol escaldante, meio-dia, não tinha mais as mulheres ali, porque as mulheres iam mais cedo ou mais tarde pegar água. Mas foi essa mulher samaritana. Veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber, me dá um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Ela já estranhou o fato de um judeu falar com ela, mulher, ainda mais ela sendo mulher samaritana. Coisa estranha, ela não entendeu nada. Então Jesus falou: se conhecesses o dom de Deus, quer dizer, o presente, a dádiva de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? A mulher não estava entendendo direito aquela conversa. És tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço
do qual ele mesmo bebeu, e seus filhos e seu gado. Quer dizer, ela considerava Jacó seu pai, descendente de Abraão. Ela se considerava. E ela está dizendo, tu és maior do que ele, que deu esse poço para nós tirarmos água? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscá-la. Ela achou que era uma água mesmo. É importante nós fazermos uma relação entre a Torá e as águas. Por quê? Porque nós não vivemos sem água, também nós não vivemos sem a Torá. Da mesma forma como a água corre lá de cima, vai descendo e vai beneficiando a todos, também a Torá, e lá de cima, desce e beneficia a todos. A Torá limpa nosso espírito, assim como a água limpa nosso corpo. A Torá nos alimenta, assim, e nos dá vida, assim como a água também nos dá vida e nos alimenta. Nós não vivemos sem água, nós não vivemos sem a Torá. Por isso, Jesus sempre faz uma relação, e aqui nesse capítulo de João, ela é bem forte, entre a água e o seu ministério. E ele está dizendo para a mulher, se você soubesse quem está falando contigo, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias água viva. A mulher entendeu que era água mesmo. Então ela não queria mais ir, porque era um trabalho muito difícil. E era o trabalho das mulheres. Mulheres é que tinham que fazer isso. E lá num poço longe para buscar água. Por isso que hoje nós temos que dar graças a Deus quando nós temos água dentro de casa. Você abre uma torneirinha e sai a água. Porque antigamente a mulher tinha que andar quilômetros para buscar água, para beber, para lavar e para fazer tudo. Ainda hoje, em muitas regiões no nosso país e em muitas regiões em outros lugares do mundo, há pessoas que têm que andar quilômetros para pegar um balde de água. Então, você que tem água dentro de casa, dá glória a Deus e agradece. Você abre a torneirinha, abre o chuveiro e cai uma cachoeira em cima de você, até morninha. Isso é um dom de Deus. Por isso que Jesus falou aqui, se conhecesses o dom de Deus, quer dizer, o presente, a dádiva, tu lhe pedirias água e ele te daria água viva. Então, voltando aqui, a mulher falou, Senhor, me dá dessa água aqui para que eu não tenha sede, eu não tenho que voltar. Então Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e vem aqui. Ao que ela respondeu, não tenho marido. E replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. A mulher levou um susto. Senhor, vejo que tu és profeta. Porque estava acontecendo na vida dela. Mas também, para ela ir naquela hora ali, Jesus, claro, sabia tudo. Ela devia ser uma mulher também discriminada. Porque ela não ia no mesmo horário que as outras. Ela ia num horário diferente, um horário que ninguém ia. Portanto, alguma coisa errada tinha ali. E Jesus, como conhece nosso coração, conhece tudo, ele falou, você tem isso, isso e isso. Aí ela disse, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, vós judeus, dizeis que em Jerusalém é que é o lugar onde se deve adorar a Deus. Havia uma briga entre eles. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. E os judeus, que moravam em Jerusalém e nos outros lugares, diziam que a adoração tinha que ser no templo, em Jerusalém. E ela então resolveu perguntar para ele, onde é que nós temos que adorar? Onde é o lugar certo? Então Jesus lhe disse, mulher, podes crer-me
que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Que o monte seria destruído, o templo seria destruído, e também ninguém ia mais adorar ali naquele monte. Vós adorais, vós samaritanos, o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está sendo bem claro aqui. Jesus, que era judeu, foi bem claro e disse: a salvação vem dos judeus. Está aqui no livro de João, capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Portanto, nós temos que entender que o cristianismo está intrinsecamente ligado ao judaísmo. Não é possível compreender nada do Novo Testamento sem compreender o Antigo Testamento, porque o Novo completa o Antigo, e o Antigo, por sua vez, também não faz sentido sem o Novo. Portanto, nós temos de uma vez por todas que entender que não é possível mais achar que nós somos uma religião separada dos judeus. Não somos. Nós somos uma religião que vem do judaísmo, como se fosse uma corrente do judaísmo. Só que não é uma corrente, um movimento. É o completar, o finalizar, o fim, o goal, o objetivo. Uma coisa não existe sem a outra. E o próprio Jesus falou isso. Portanto, nós temos que entender, nós cristãos, temos que entender que nós estamos ligados aos judeus. Intrinsecamente, nossa religião é de origem judaica. Não podemos esquecer isso. Em momento algum. Nós não estamos substituindo Israel. Essa teoria, essa teologia da substituição não tem sentido. Nós somos aqueles que seguem o Messias de Israel. Mais tarde nós vamos estudar o que é, na verdade, ser judeu. O que é ser judeu? Até hoje existe essa pergunta que ninguém sabe responder. O que é ser judeu? Como é que você define uma pessoa que se ela é judia ou não? Mas nós vamos responder isso através da palavra de Paulo, a palavra de Deus, dita por Paulo. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura por seus adoradores. Ou seja, aí ele estava dando uma resposta para a mulher dizendo, não é nem no Monte Gerizim, nem lá em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde você estiver, você pode adorar a Deus. Por quê? Porque o que Deus quer é que nosso espírito, nosso coração esteja completamente sincero em relação a Ele. Então, se estivermos assim, podemos adorá-lo em qualquer lugar. Deus é espírito. Ele está dizendo aqui. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se ele é espírito, ele não pode ficar contido num local específico. Ele está em todo lugar. Não existe limite para um ser espiritual. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado para nós Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então lhe disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Que homem não falava com mulher, mulher não falava com homem assim, só com o marido ou com o pai. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas para ninguém? Perguntou nada para ele, tinha medo dele. Porque ele não gostava de pergunta boba, não. Se perguntasse qualquer coisa boba para ele, ele respondia de uma forma... Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que lhe disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo, o Messias? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, a mulher, mais uma vez, levando as boas novas aos homens de Samaria. Primeira pessoa que levou as boas novas, que o Messias já havia chegado aos homens de Samaria, foi uma mulher samaritana. Também para Samaria foi uma mulher. E os homens então foram lá ver o Messias.